Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Resolva em reais a equação. Cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Note que no enunciado agora, ele falou que é em reais essa equação. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de dar a resposta para esse exercício. Então, primeiramente, vamos lá. Tem a minha circunferência trigonométrica, cujo raio é unitário, tá em 1. Tá lá, em radiano, os graus. Lá, cosseno de que ângulo? Então, cosseno é a projeção no eixo x. Olha lá, o segmento verde. Cujo esse tamanho é raiz de 2 sobre 2. Com cosseno de que ângulo dá raiz de 2 sobre 2? Então, lá, vou projetar aqui, ó, esse ângulo no primeiro quadrante, esse ângulo x, o cosseno dele é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Então, esse ângulo aqui, ó, o azulzinho projetado sobre o eixo x, formou o segmento verde, que é o cosseno dele. Então, qual é o tamanho desse arco? Então, como que ele está no primeiro quadrante, eu posso perguntar assim, cosseno de que ângulo da raiz de 2 sobre 2? É o cosseno de 45 graus. Como que eu estou trabalhando em radiano, 45 graus é o quê? Π sobre 4, porque 180 dividido por 4 dá 45. Então, cosseno de π sobre 4 é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Mas o cosseno do primeiro e quarto quadrante tem o mesmo tamanho. Então, qual é o ângulo correspondente ao π sobre 4 lá no quarto quadrante? Vou fazer a projeção dele aqui no quarto quadrante. Ou seja, essa projeção, esse segmento laranja é paralelo ao eixo y. Então, esse novo ângulo aqui, ó, no quarto quadrante, é correspondente ao π sobre 4. Se ele é correspondente, esse arco roxo, π sobre 4, é igual a esse arco amarelo. Ou seja, eles têm o mesmo tamanho. Então, se o roxo é π sobre 4, o amarelo também é π sobre 4. Ou seja, se eu pegar toda a circunferência e tirar esse arco amarelo, eu encontro o ângulo correspondente ao π sobre 4 lá no quarto quadrante. Então, lá, 2π menos π sobre 4. Então, eu coloco aqui 1 no denominador. Denominadores diferentes, o mínimo entre 1 e 4 é 4. 4 dividido por 1 vai dar 4. 4 vezes 2π, 8π. 4 dividido por 4 é 1, vezes π, π. Mantém o denominador, que são iguais. E somo os numeradores. 8π mais 1π, 9π. Ou seja, 9π sobre 4 é correspondente ao π sobre 4. Se eles são ângulos correspondentes, note que o cosseno deles tem a mesma medida, raiz de 2 sobre 2. Bom, qual seria a solução então? Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 9π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Então, a solução seria π sobre 4 e 9π sobre 4. Isso se no enunciado ele tivesse falado que o x é maior ou igual a 0 e menor que 2. Ou seja, estaria apenas na primeira volta da circunferência. Mas como que ele falou que é em todos os reais, então eu posso dar várias voltas nessa circunferência. Então, a resposta correta seria: solução. O x pertence aos reais, lá do enunciado, tal que o x é igual ao π sobre 4, mais k, que é o número inteiro, vezes 2π. Ou seja, eu tenho, se eu pegar lá o arco de π sobre 4 e dar uma volta na circunferência e parar, eu tenho um arco côngruo a esse, o cosseno é o mesmo tamanho. Se eu der 5 voltas e parar no mesmo lugar, eu tenho outro
arco côncavo a esse. O cosseno dele seria o mesmo. Então, por isso que o x é igual a π sobre 4, mais k, que é o número de voltas, vezes 2π. Então, pode dar 10 voltas parar no mesmo lugar, que o cosseno é o mesmo. Ou o x é igual a 9π sobre 4, mais k vezes 2π. A mesma coisa, posso dar n voltas de circunferência parar no mesmo ponto. Lembrando que o k pertence aos inteiros, porque ele representa o número de voltas. Então, esta é uma resposta para este enunciado. Poderia também usar a seguinte resposta. Se eu estou aqui, ó, esse arco roxo, π sobre 4, ele está no sentido anti-horário. Então, ele é positivo. Sentido anti-horário, valores positivos. Mas, eu poderia ter andado no sentido horário. Seria o quê? Menos π sobre 4. Note que cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. E cosseno de menos π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. E teria também todos os seus arcos côncavos a eles. Então, eu poderia falar que a solução seria o x pertence aos reais, tal que o x é igual mais π sobre 4 e menos π sobre 4. Então, mais ou menos π sobre 4, mais k vezes 2π, ou seja, quantas voltas foram dadas na circunferência? Sabendo que o k pertence aos inteiros. Está aqui. Duas soluções para o mesmo exercício. Muito obrigado e até a próxima.